Oi, gente! Eu sou o Frank. E eu sou a Samantha. E Sejam bem-vindos ao nosso canal França. E no vídeo de hoje vamos falar se a gente sentiu falta de morar com nossos pais. No começo, lá no comecinho. Eu não sei o que ele sentiu, porque a gente não falava muito sobre isso. Acho que a Não. gente nunca falou se a gente sentiu ou não. Nossa! Vontade de morar com a minha mãe. Você é E, chata pra caramba. Tô e brincando. ele também não sabe o que eu sinto. Na época, se eu senti falta ou não senti. Então, cada um colocou sua resposta aqui e a gente vai falar e vai ter a reação de primeiro, assim. Você vai falar o quê? Que eu lembro que você falava, eu não vejo a hora de sair desse inferno. Antes de mais nada, gente, segue a gente no Instagram E também se inscrevam aqui no canal. Também deixa muito like Não no esquece de deixar vídeo o like, e gente. compartilha para seus amigos e para sua família assistir a gente. agora vamos lá pro vídeo. Bora. Então eu vou começar, tá? Falando. Como vocês já devem saber, quem assiste vídeo aqui do canal, né? Eu já falei em vários vídeos que eu tenho irmãos e eu sou a mais velha. Além de mim, eu tenho mais 4 irmãos, então a minha casa era cheia, né? Era barulho o tempo inteiro, era bagunça o tempo inteiro. E eu era muito próxima da minha mãe, da Emily, que é a caçulinha. Como eu cuidei dela desde bebezinha, né? Eu era muito próxima dela. Inclusive, quando eu fui sair de casa, tadinha, eu peguei minha sacolinha, daí ela veio chorando, lembra? Lembro. Ela não tinha nem 3 anos de judiação. Então, no começo, assim, eu senti bastante falta da... Ó, ela, quando eu ia lá, muitas vezes ela tava brigando, né? Pra arrumar a casa, ela brigava com os irmãos dela. Ó, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tipo, tinha aquele atrito, né, por limpeza. Eu lembro que a maioria das brigas era por causa de limpeza. E ela falava, eu não vejo a hora de sair desse inferno. Ó, saía aquelas brigas doidas, sabe? E eu só lá do canto, tipo, sem falar Esperando eu nada, terminar. esperando terminar, né? Mas, eu também fiquei um tempo trabalhando e estudando quando eu morava na casa da minha mãe. E aí eu chegava da escola, ela sempre tava acordada. Ela e a minha irmã, que é depois de mim, assim, 2 anos de diferença. E tava ela e a minha mãe, a gente sempre ficava conversando, tipo, umas 2 horas seguidas sobre o que aconteceu no dia. Ou a minha mãe, a gente não tinha televisão em casa, TV de antena. Então a gente ficava sabendo de tudo que acontecia no mundo por causa da minha mãe, que ela assistia jornal na casa das patroas e ela ficava contando o noticiário inteiro pra essa eu mim e pra lembro. minha irmã. Então a gente tava sempre atualizada, mesmo não tendo televisão em casa. Você vivia falando pra mim, nossa, minha mãe antigamente era uma repórter quase, porque ela saía falando as desgraças que aconteceu no mundo. Então eu chegava, eu conversava com a minha mãe, com a minha irmã. Aí de dia, né, eu cuidava dos meus irmãos mais novos. Então eu tinha toda aquela preocupação. Assim, a casa nunca tava vazia. Então, tipo, nunca ficava entediada. Eu sempre tinha coisa pra fazer. Eu ficava enchendo o saco deles. Então eu senti falta, porque, como eu disse no primeiro ano, no vídeo que a gente contou como que foi o nosso primeiro ano de casado, inclusive se você não viu, tá aqui no Tá aqui link, em tá cima. aqui embaixo também na descrição. Que eu falo que o Frank, ele ficava muito no jogo. Então eu me sentia muito sozinha no primeiro ano, sabe? Então eu fiquei com muita saudade dessa parte, de ficar conversando com a minha mãe ou com a minha irmã. Nesse quesito eu senti bastante falta. Mas, como o Frank disse, a gente brigava muito. Principalmente eu com essa minha irmã que é 2 anos de diferença. Então, quando a gente morava junto, era briga o tempo inteiro. E quando a gente não tava brigando, a gente tava bem. Porque a gente brigava, tipo, de bater mesmo uma na outra, né, amor? É, típico de irmão. Batia e aí 1 hora depois a gente tava já normal. Conversando. Mas a gente brigava muito. Em questão de tudo. Em questão de limpeza, em questão de roupa. Uma pegar a roupa da outra. Em questão de pegar maquiagem. Nossa senhora, era briga, 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 briga. Assim, eu não era muito próxima da minha irmã. De ficar tipo assim, né? Ai, minha irmã. E depois que eu saí da casa da minha mãe, eu acho que a gente se aproximou mais. Tipo, a gente conversa mais pelo WhatsApp, né? Tem mais esse negócio. É, outra coisa também. Quando eu morava na casa da minha mãe, eu vivia falando que eu queria ser filha única. Sempre falei pra minha mãe, nossa, eu queria ter sido filha única, eu queria ter sido filha única. E agora que, depois que eu saí da casa da minha mãe, tipo, não, nossa, eu gosto muito de ter vários irmãos. Graças a Deus, eu tenho muito irmão. Eu amo, eu não vejo a hora, assim, de ter os meus sobrinhos, ou de, se eles não quiserem ter filhos também, ter só eles indo lá em Nossa, casa. interessante, porque até um tempo atrás eu não sabia que você... Aliás, eu tô sabendo agora que você gosta, depois que você saiu da casa da sua mãe, que você gosta de ter vários irmãos. Porque eu sempre soube, ela falava, que queria porque queria ser filha, né?
Inclusive quando eu Filho o falava quê? Filha que... única. É, No caso, aí eu ficava contra ela, que eu falava, não, Samantha, eu fui filho único a maior parte da vida, né? ele falava. Meu E não filho é bom. Meu irmão tem 12 anos, eu já tenho 26, então É uma diferença de a diferença. 14 anos, Então, né? então eu falava, ficava nesse debate, né? Sim. Eu não sabia que você tinha mudado. Inclusive, eu sempre falei que eu queria ter só um filho. Se eu fosse mãe, eu queria ter só um filho. Eu não tinha por que ter um irmão. Agora E eu já já falava penso o contrário, diferente. Agora eu já penso diferente. Eu acho que tem que ter um irmão. Porque quando eu morava lá, eu não, tipo assim, sabe? Nossa, que droga essas crianças que só faz zona. Nossa, agora eu vejo, né? Tipo, é um amor muito grande. Claro que eu amava eles quando eu morava lá. Mas agora, depois que eu saí, tipo, aí eu comecei a sentir falta deles, sentir saudade no começo. E ainda hoje, assim, tipo, eu sinto saudades, inclusive todo domingo, não todo domingo, mas a cada 15 dias, assim, eu vou lá na casa da minha mãe, só pra ficar com eles mesmo, deitar lá no quarto, sabe? Ficar Batendo deitado. papo, né? Com a minha mãe também, fico sabendo das fofocas alheias. Então é isso, tipo, eu sinto saudade até hoje, eu sinto muita saudade dos meus irmãos, da minha mãe. Inclusive é um ponto, né, que o Frank, pelo menos pra ele, o que ele fala é que ele não liga de morar longe, tipo, em outro estado. Não. Enfim, longe, eu já fico tipo, nossa, né? Vou Longe, deixar imagina. minha mãe, meus irmãos pra cá. Eu já fico mais assim, então eu sou mais apegada. Inclusive, um motivo que faz eu ficar muito apreensiva, assim, de ficar, não apreensiva, mas um pouco incomodada de morar em uma casa tão pequena, né? Igual a gente mora em um cômodo, é o fato de eu não poder me reunir com eles com mais frequência. Porque, por exemplo, eu não consigo fazer um churrasco pra minha família inteira vir. Então, quando a minha mãe e meus irmãos vêm, é uma coisinha assim, vamos fazer um lanche, vamos pedir uma pizza. E aí eles vêm e ficam só algumas horinhas aqui dentro, sabe? E não tem muito o que Ter aquele fazer. conforto, né? Não tem conforto, eles ficam tudo em cima da cama aí. E é só, tipo, não tem como chamar eles, né? Não é a minha casa. E aí eu fico meio assim, eu chamo eles pra fazer a noite, né? Aí você fica até meia-noite aqui, eu já fico, tipo, com medo do pessoal que mora aqui no quintal achar ruim, porque a gente grita. Mora com inquilinos, também tem A gente inquilino morando fala pra cima. alto, a gente dá risada. Por isso que eu não vejo a hora de ter a nossa casa própria pra me chamar eles e tudo mais. Os meus irmãos mesmo não conseguem dormir aqui. Eles até dormiram algumas vezes, mas muito apertada e não dá certo. A Emily mesmo, o nosso sofá é bem pequenininho. Só a Emily Antes ela conseguia dormir. Só que agora ela tá dormindo, as pernas tá sobrando no nosso sofazinho. E não tá dando Mas mais ela também. ama vir aqui. A Emily é Gosta. minha irmã mais nova. Direto ela tá aqui, dormindo. Ela passa o dia aqui, Uma no final mala. de semana comigo, né? Tadinha. Mas é isso, tipo, ela continua vindo. Ela é a única irmã que vem dormir aqui, né? Os outros já Já tão grandes. adolescentes, aquela fase, né? Não vou sair pra lugar nenhum, dentro de casa, trancado. É verdade. Vou sair é só com amigo. Então, essa foi a minha experiência. Quando eu casei, assim, eu senti bastante falta. Mas é uma coisa que eu sinto até hoje, saudade. Mas no começo foi um pouquinho complicadinho. E aí, amor, você? Como que você sentiu? Você sentiu falta, não sentiu? Mesmo a gente tá morando aqui, né? Como a gente mora ainda até hoje, né, com a minha mãe, eu não senti tanta falta. Apesar de eu não, tipo assim, não ter muito esse apego com a minha mãe, entendeu? Como a Samantha disse, eu conseguiria, sei lá, viajar, morar fora, entendeu? Vir visitar eles uma vez por ano, tranquilo. Não, uma vez por ano, né? Mãe, não é isso que tá pensando, tá? Bom, eu não senti tanta falta porque, tipo, a gente mora na mesma casa até hoje, né? Então eu acho que eu não senti tanta falta por isso. Eu também conseguia ver minha mãe todo dia, entendeu? Conversar com ela. E também, tipo assim, quando eu fiquei adolescente, eu não via muito minha mãe, sabe? Tipo, a gente convivia na mesma casa, mas, sabe? Adolescente se trancava no quarto quando tava dentro de casa. Quando não tava na rua, sei lá, saía pra alguns lugares e tal. E nunca fui próximo da minha mãe igual a Samantha é, né, no caso, próximo com a mãe dela. Então eu acho que eu não senti falta não, viu? Com a sua mãe, morando junto, vocês brigavam muito, se tinha muito atrito, foi melhor sair e você achou mais legal sair de casa ou não? Tinha bastante atrito com o meu padrasto, né, no caso. Hoje em dia a gente se dá super bem, mas essa Você achou que melhorou disso. a relação depois Melhorou que a saiu? relação. Melhorou porque eu tinha bastante atrito nessa questão, né? Inclusive, um dos fatos de eu ter saído da casa da minha mãe foi um desses atritos, né? Saiu um pouco do controle, aí a minha mãe falou, não, você vai morar ali no cômodo, é como se fosse um quarto, né? Só que, tipo, separado, porque não dá pra vocês ficar se vendo. A mãe saía pra trabalhar e não dava pra deixar nós dois lá, né?
dentro de casa. Ela tinha medo do que podia acontecer. Hoje em dia já tá bem sossegado. Nossa relação é legal, normal, mas tinha esse atrito. Acho que por conta disso, pode até ser que eu tenha gostado, né, de sair. E mais falta, assim, eu não sinto. Mas você não sentiu falta de nada? Não, de nada. A comida da minha mãe. A comida da minha mãe eu senti falta porque... você tá acostumado com comida de mãe, né? A Samantha, vamos dar o exemplo do arroz, né, mano? Ela fazia um arroz papento, sabe? Era costume da casa dela. Fazer um arroz mais papento, colocar um pouquinho mais de água pra ele ficar um pouquinho mais, sei lá, grudando no tempo, Cremoso. sabe? Cremoso. E eu não, eu gosto de um arroz soltinho. Então, eu senti mais falta da comida do que de outra coisa, entendeu? Pode ser que se eu fosse pra longe, pra outra casa, como foi o caso da Samantha, eu tivesse um pouquinho mais, sabe, de sentindo falta, saudade, querendo ver ela mais vezes e tal. Mas Como não comigo foi foi o caso. tranquilo, não foi o caso, tá tranquilo. Tranquilo. E você não sentiu falta, tipo assim, sei lá, fora da comida, da rotina de vocês? Não, é porque a minha mãe sempre trabalhou, né? Hoje em dia ela deu uma parada, mas ela trabalhava, saía cedo de casa, voltava só de noite, entendeu? Quando ela chegava, no meio de semana eu tava fazendo alguma coisa, não lembro. Sei lá, eu podia estar jogando dentro do quarto, entendeu? Então, tipo, ela ficava assistindo. Ela só era essa. Aí chegava de noite, sei lá, eu saía pra rua, jogar bola, ia jogar bola, voltava, tomava um banho e ia pra dentro do quarto de novo. Então, Meu. homens são, todo mundo sabe disso, né? Os homens são um pouco mais desapegados, né? Nos pais, assim. Tem um outro que é mais apegado, mas os homens geralmente não são tão apegados quanto as mulheres, né? É, As mulheres eu, são por mais, exemplo, sou mais apegada mesmo. sente mais falta e tal, mas os homens não. Eu já imaginava porque a relação do Frank é mais assim mesmo. Ele é mais desapegado, a gente tá morando no mesmo quintal, querendo ou não, né? No mesmo Mas eu não quintal. vejo tanto minha mãe, né? Se a gente morasse no mesmo do quintal da mãe dela, a Samantha ia ficar 24 horas conversando com a mãe dela. É, tipo, já dá pra ver a diferença da relação. Eu ia ficar muito na casa da minha mãe. Quando eu não estivesse na casa dela, eu tenho certeza que ela ia ficar muito na minha casa. Se a gente Sim, morasse no meu mesmo Deus do quintal. céu. Agora o Frank não, tipo assim, tem semana que ele passa. Ainda. Não, tá brincando. Tem semana que ele passa, tipo, quase sem ver a mãe dele. Ou só faz assim, ó, pela janela. E aí, mãe? Beleza? Nossa, eu já imagino, tipo, se eu morasse com a minha mãe, eu já ia, sei lá, a gente ia colocar a moto, ela já ia falar assim, Samantha, você não sabe o que aconteceu. Aí eu, o quê? Aí ela já ia puxar lá pra dentro, aí o Frank ia descer, porque eu ia ficar lá 3 horas. Exatamente. É, gente, ia ser assim, mas a gente não mora com a minha mãe, acho que foi por isso que o Frank não quis morar com a minha mãe. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele joinha e deixe nos comentários sugestões de mais vídeos e de mais informações que você queira saber da gente. Jogos também. Experiências, desafios, Eu gosto enfim, dos o que jogos. vocês querem. Eu também gosto. É isso, gente. Tamo junto. Até a próxima. próxima. Tchau.